A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, está escrito: Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar e não proibais falar em línguas. Para podermos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo, precisaremos primeiro compreender o que é falar em línguas no contexto bíblico. Na festa tradicional de Pentecoste para os judeus, o Espírito Santo desceu sobre a vida dos 12 apóstolos e demais discípulos que estavam reunidos, escondidos, com medo do que poderia acontecer com eles após o ocorrido com o Senhor Jesus Cristo, além do que estavam esperando a promessa do Senhor Jesus Cristo cumprir na vida deles. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, está escrito: E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Reunidos fora de Jerusalém, na cidade de Betânia, onde o Senhor Jesus Cristo haviam deixado e dali foi elevado aos céus, estavam orando quando o Espírito Santo desceu sobre as vidas deles de maneira que eles começaram a adorar ao Senhor Jesus Cristo, a glorificar ao Deus absoluto, de modo que os estrangeiros que estavam na cidade naquela semana de festividades em Jerusalém puderam entender o que estavam sendo dito por aqueles homens que até então eram pessoas discriminadas e perseguidas pela sociedade, e nesse contexto onde o principal orador foi o apóstolo Pedro. Multidão de pessoas puderam se converter ao Senhor Jesus Cristo através das palavras que estavam sendo faladas pelo apóstolo Pedro, sobretudo porque estavam entendendo no seu idioma, no seu dialeto aquilo que estava sendo pregado, aquilo que estava sendo falado, e então aquela multidão de pessoas puderam compreender o que o apóstolo Pedro estava falando. Então o apóstolo Paulo, baseado neste marco histórico do cristianismo, traz essa análise de que devemos falar, buscar a direção do Espírito Santo para que podemos estar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em outro idioma, em uma outra língua. Porém, não podemos abrir também mão da experiência que podemos ter ao buscar do Senhor Jesus Cristo o dom de profetizar, quando o Senhor Jesus Cristo fala conosco através do apóstolo Paulo sobre a questão de profetizar. O Senhor Jesus Cristo não está nos dizendo que devemos buscar pessoas que autoproclamam profetas, que procuram falar coisas agradáveis aos nossos ouvidos, quando na realidade ele deveria trazer a nós a mensagem na qual o Senhor Jesus Cristo determinou que fosse feito, que fosse manifestado sobre as nossas vidas, porque profetizar muitas das vezes se dá mediante a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, a busca incansável pelo conhecimento, pela sabedoria que vem do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Entretanto, nem sempre será possível, nem sempre nos será cabível essa possibilidade de estar fazendo aquilo que o Senhor tem determinado para nossas vidas, aquilo que o Senhor Jesus Cristo requer de cada um de nós, porque o Senhor Jesus Cristo tende a trazer sobre as nossas vidas aquilo que for aproveito para que o seu Evangelho seja pregado, seja anunciado, seja falado aos demais cristãos. Não podemos ser um cristão religioso que acredita que a profecia, a revelação do Senhor se dá mediante algo que lhe agrada, algo que seja dito, que seja conforme o seu querer e a sua vontade. A maior das vezes a melhor fonte que temos sobre a questão da profetização é a palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, que nos revela por meio do Espírito Santo aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja, almeja para cada um de nós. Quantos são os cristãos que ficam de igreja em igreja esperando ouvir do Senhor Jesus Cristo uma revelação que lhe agrade? Quando a verdade é que a revelação do Senhor Jesus Cristo se dará mediante aquilo que seja proveitoso, que seja edificante, quer seja na nossa vida, quer seja na vida do nosso irmão, mas de modo algum a revelação do Senhor Jesus Cristo se dará com a finalidade de expor, de envergonhar, de humilhar quaisquer pessoas, a não ser que esta mesma pessoa se coloca na posição de profeta do Senhor Jesus Cristo, todavia a mesma não escuta a voz do Senhor Jesus Cristo. Então, quando visitamos a determinado local, porque ouvimos falar que lá tem um profeta, tem uma profetisa que prega a palavra do Senhor Jesus Cristo, que revela a vontade de Cristo Jesus na vida dos seus servos, não estamos vivendo, não estamos praticando aquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo quer e deseja para nossas vidas, mas antes, pelo contrário, estamos nos expondo de maneira grotesca, de maneira arrogante. Logicamente que quando visitamos alguns destes locais onde alguém promete trazer para nossas vidas a revelação do Senhor Jesus Cristo, obviamente aquele culto foi organizado pelo pastor daquela igreja, ao que podemos deduzir que as coisas que serão apresentadas naquela igreja serão coisas relativas financeiramente, materialista, pois por mais que usem a palavra do Senhor Jesus Cristo para justificar aquele culto, as finalidades sempre estará condicionada ao dar para receber, e esta prática é religiosa e não testemunho de fé. Não devemos argumentar com tais pessoas sobre o que o Senhor Jesus Cristo está a nos dizer, pois o Senhor Jesus Cristo se revela aos seus de modo individual, não precisa de homens, mas sim, da palavra do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a Bíblia Sagrada.
Não é de hoje que o cristão tem nas suas mãos a Bíblia Sagrada, e que deveria ter um estudo contínuo da palavra do Senhor Jesus Cristo, para dar razão àquilo que está sendo dito a ele, quando na verdade ele poderia aprofundar o seu conhecimento nas Sagradas Escrituras, porque se vivemos, vivemos para Cristo, se morremos, morreremos também para Cristo, ao que então a única revelação que deveria nos interessar o cristão, é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Números, capítulo 25, versículo 13, está escrito: E ele, e a sua semente depois dele, terão o pacto de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. Como cristão temos que ter plena certeza, a convicção de que nada para nós irá passar despercebido, porque o Senhor Jesus Cristo tem cuidado de nós, tem zelado pelas nossas vidas, a fim de fazer com que cada um de nós possa rever o seu próprio conceito, rever a sua própria vida e voltar-se totalmente ao sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Não se podemos ficar criando imagens e deuses, pois o Senhor Jesus Cristo conversa com cada um de nós a partir do momento em que damos atenção ao Senhor Jesus Cristo, pois em breve estaremos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então é preciso que entendamos a necessidade que temos como cristão de andar na mesma sincronização do Senhor Jesus Cristo, para que não pecamos e assim o Senhor Jesus Cristo não venha a ser escandalizado por causa da imaturidade de uma pessoa na qual se dizendo cristã faz tudo aquilo que o cristão não deveria fazer, porque se temos o sacerdote eterno, Cristo Jesus. Esperamos no Senhor Jesus Cristo um momento sublime e sereno na qual para o Senhor Jesus Cristo vestidos de brancas vestes iremos adorar, entretanto enquanto aguardamos este maravilhoso momento, possamos orar e adorar ao Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, e por meio de Cristo Jesus, da sua palavra deixada através dos apóstolos, é que temos contato direto com o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não tem o hábito de ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, e não buscar para a sua vida, através da oração, de Jesus ter um relacionamento estreito com o Senhor Jesus Cristo, não pode dizer que é cristão. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Galatas, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem, sim, eles vos excluiriam, a fim de que vós possais ter afeto por eles. E por que devo buscar na Bíblia Sagrada a revelação do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Jesus Cristo para a vida de todos que se identifica cristão, as respostas que muitas das vezes são difíceis, quando estamos em sintonia com o Senhor Jesus Cristo, tudo para sabemos é simples. Quer ter a revelação do Senhor Jesus Cristo ainda hoje para a sua vida? Comece a estudar, adquirir a prática da leitura da Bíblia Sagrada, para que possa entender o que o Senhor Jesus Cristo quer, o que o Senhor Jesus Cristo tem feito para te mandar, para te manter firme e alicerçado na sua palavra. Não precisamos visitar essas igrejas de Satanás, a fim de sermos agraciados pela revelação que pode vir a acontecer de não ser do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo está ao alcance de todos nós, de cada um que se diz cristão e tem amor e paixão na leitura da Bíblia Sagrada, que ama estar na presença do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que se o Senhor Jesus Cristo não edificar a casa, em vão trabalham os sentinelas. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos Salmos, capítulo 127, versículo 1, está escrito: Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Se a Bíblia não nos revelar a vontade, o desejo do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, podemos dizer que em vão são aqueles que ficam pulando de igreja a igreja esperando ouvir uma palavra de revelação para sua vida. A revelação de Deus nos foi dada através de Cristo Jesus, pois não existe um bem maior do que ter direito à vida eterna através do próprio Cristo Jesus, através do próprio Deus absoluto. Podemos concluir dizendo que a maior revelação que o cristão pode ter na sua vida é a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, que é de nos revelar todos os mistérios, toda a vontade do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Não precisamos ficar esperando alguém levantar-se com um profeta ou uma profetisa para que assim podemos ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Contudo, se abrimos o nosso coração para a palavra de Cristo Jesus, para o Evangelho transformador, podemos alcançar a revelação do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas.